Olá, enfermeiros, estudantes de enfermagem, amigos e seguidores do Tenash Group. Estamos iniciando a nossa última live do final do ano de 2025 e hoje temos o prazer de ter com a gente, o nosso presidente, CEO, Davi Letschneider, que vai falar um pouquinho pra gente, para todos vocês, sobre o processo imigratório dos enfermeiros nos Estados Unidos. Vou convidar agora o Davi para que possa estar presente com a gente. Aguardem só um pouquinho. Já convidei o nosso convidado especial, agora é só esperar que ele aceite o meu convite para poder participar da nossa live. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão chegando. Só mais um pouquinho, gente, algum probleminha técnico aqui, só um minuto. Pronto, convidei outra vez o nosso presidente. Vamos ver se ele vai visualizar o meu convite. Aguardem só um pouquinho, estamos esperando o Davi. Boas noites aos amigos de América Latina que estão entrando. Boa noite aos brasileiros. Estamos só aguardando que entre o nosso convidado especial de hoje. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui e vou ver o que está acontecendo. Provavelmente algum problema técnico. Peraí, não, já está entrando. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Olá, Davi. Olá, Vivian. Buenas noches. Bem-vindo. Buenas noches a todos. Good. Bueno, te voy a presentar, David, para los brasileños y para los compañeros de toda América Latina, ¿ok? Wonderful, thank you very much. Gracias. Hoy la live será en dos idiomas, en español y en portugués, para que todos puedan entender a nosotros, ¿ok? Boa noite a todos. Meu nome é Vivian Barbosa, sou diretora do Grupo Nest no Brasil e hoje eu tenho o prazer de ter com a gente aqui o nosso presidente, o CEO do Tenash Group, Davi Letschneider, que vai participar com a gente e tirar todas as dúvidas de vocês relacionadas ao processo sobre como trabalhar legalmente como enfermeiros nos Estados Unidos. Davi, por favor, se apresente para os nossos brasileiros e para os nossos colegas da América Latina. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es David Letschneider. Yo soy el principal del Grupo Nash. Estoy muy encantado de charlar con ustedes un rato esta noche y resolverles muchas de sus dudas. Davi, para nós brasileiros é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, tá? E agradecemos já de antemão a tua disponibilidade de poder estar com a gente, tirando todas as dúvidas dos brasileiros. Es un gusto muy grande tenerte con nosotros acá esta noche para ayudar a los amigos de Brasil y también de toda América Latina, sacando todas las dudas en relación al proceso para los Estados Unidos. Gracias, David. Gracias, gracias. Durante a semana e na divulgação, eu pedi para que os enfermeiros me enviassem algumas perguntas para que eu pudesse fazer para você ao vivo, ok? Durante a semana, eu enviei para mis compañeros e perguntei para os companheiros se tinham perguntas para poder enviar a mim para que eu lo puedas hacer en vivo para ti. Muitos estão trabalhando e não vão ter tempo de estar acá, pero como a live queda gravada tanto em Instagram quanto em nosso canal em YouTube, depois podem assistir
mirar cuantas veces quieran. ¿Ok? Muy bien. Vivian, yo no te estoy viendo, como para que tú sepas, no sé si tienes apagada la pantalla. Pero yo estoy te viendo. Ok, muy Yo bien. estoy viendo a ti, ¿ok? Las veces pasa, pero yo estoy mirándote tranquila, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, agora em português. Companheiros do Brasil, enfermeiros, eu fiz um resumo das perguntas que vocês me enviaram, vou transmiti-las ao Davi e vou passar a tradução para vocês, tá? Davi fala espanhol, fala inglês, fala outras línguas aí. Dá para entender bastante em relação ao português também, mas como temos algumas diferenças linguísticas, é interessante que a gente consiga fazer a tradução para que todos possam entender, ok? Davi, vamos lá. De las preguntas que llegaron hasta mi persona. Queremos que tú hable un poquito de Tenash Group. ¿Quién es la compañía? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo arrancamos en algunos países? Ok? Agora em português. Bom, uma das perguntas que os brasileiros me enviaram é quem é o Tenash Group? Onde o grupo surgiu? Como começou tudo isso, né, o processo de imigração? E o Davi vai responder para a gente agora. Ok. Nosotros somos una institución de los Estados Unidos con muchas décadas, más de 30 años de experiencia en el área de la salud de los Estados Unidos. Nosotros trabajamos con cientos de hospitales, más de 300 instituciones, desarrollando lo que se conoce aquí en Estados Unidos como los modelos clínicos. En otras palabras, lo que los hospitales usan para dar servicio de atención a los pacientes, todos los modelos laborales, las asignaciones de las cargas laborales, todo lo que tiene que ver con la agregación de pacientes en los diferentes servicios, todo lo que tiene que ver con los procesos operacionales y clínicos. Pero me imagino que lo que es de más interés para esta charla del día de hoy es que nosotros también trabajamos con esos hospitales en las áreas de lo que se conoce como Workforce Management, en el área de contratación y gestión de personal. Ok. Agora para os brasileiros. Tenash Group é uma empresa que existe há mais de 30 anos no mercado americano, desde 1992. A sede fica na cidade de Chicago, no estado de Illinois. Também temos um CNPJ no Brasil, mas seguimos o modelo da matriz. Ok? A empresa trabalha há mais de 30 anos em conjunto com diversos hospitais nos Estados Unidos, não somente com a parte de recrutamento internacional, mas também na parte de planejamento de gestão, metodologias de gestão e, principalmente, Davi, nós somos recursos humanos desses hospitais. Então, somos recursos humanos de mais de 300 hospitais nos Estados Unidos. E, entre outras funções, também fazemos o recrutamento de enfermeiros internacionais que desejam trabalhar nos Estados Unidos. Correcto. ¿Algo más para agregar, David? Yo hice un resumen. No, con eso les das una buena idea de quiénes somos. Claro, y como tú hablas despacio, los brasileños también no tienen mucha dificultad de entenderte. Perfecto. Vamos lá. Próxima pergunta. Muitos enfermeiros perguntam a mim onde são as províncias, os estados, onde estão nossos hospitais conveniados. É uma dúvida muito grande, porque o país é muito imenso, mais grande que o Brasil. Brasil já é grande, mas muito mais grande que o Brasil. Então, muitas pessoas me perguntam, Vivian, com quais hospitais vocês trabalham? Qual zona, qual a província? Ok? Agora em português, Davi. Perguntas que vocês brasileiros me enviaram e outros colegas também, né? Quais são as áreas que nós trabalhamos nos Estados Unidos? Em quais regiões e estados temos hospitais conveniados? Muy bien. Nosotros, en principio, tenemos hospitales en todos los estados. En los estados hay muchas ciudades, no en todas las ciudades, pero en todos los estados. Yo siempre les digo a los enfermeros que es importante que entiendan que la decisión final de dónde pueden ustedes aplicar depende de dos cosas. Número uno,
que en el momento que estés listo para aplicar a una posición, ese hospital esté haciendo contratación para enfermeros como tú, con el tipo de especialidad, con el tipo de experiencia, etc. Y la segunda parte es, y me gusta recordarles, que cuando ustedes estén listos, nosotros les vamos a decir, estos 5 hospitales, estos 10 hospitales, estos 2 hospitales están interesados en ti y ustedes pueden escoger en qué lugar quieren trabajar. Para aquellos que saben, el hospital normalmente les pide un compromiso de 3 años. Pero al final de los 3 años, con mucho gusto, si ustedes quieren relocalizarse a otra parte de los Estados Unidos, nosotros les ayudamos a relocalizarse a esa nueva área del país. Ok, David, yo estoy haciendo algunas anotaciones para no me olvidar. Bueno, agora em português. O Tenash Group trabalha em diversos hospitais nos Estados Unidos, tá? O país tem cerca de 50 estados, então podemos conseguir trabalho para vocês em todo o território americano. Só que depende de 2 fatores importantes que o Davi mostrou para a gente, né? Em primeiro lugar, depende se o hospital que vocês desejam trabalhar tem vagas nesse momento. Então, nós não podemos prometer para vocês que vamos conseguir o hospital que vocês querem, na cidade que vocês querem. Depende se vai ter oferta de trabalho quando vocês concluem o processo, ok? Geralmente, a oferta é feita de acordo com a sua especialização. Por exemplo, se eu sou uma enfermeira que tenho prática em centro cirúrgico, vamos buscar hospitais que estejam oferecendo vagas em centro cirúrgico. Quando vocês têm mais de uma especialidade, é mais fácil conseguir vaga, tá? Tem enfermeiros que trabalham no centro cirúrgico, na emergência, em todos os setores do hospital, mas depende desse primeiro item aí. E depois, quando vocês estiverem prontos, nós ajudamos vocês a escolher qual hospital vocês vão trabalhar, ok? E uma coisa que é bem importante, o tempo de contrato do hospital são 3 anos, ok? 36 meses. O que significa isso? Durante 3 anos, vocês precisam trabalhar para esse hospital. E depois de 3 anos, vocês são livres para trabalhar em outro estado ou até para seguir trabalhando no mesmo hospital. Se por acaso vocês não quiserem ficar no mesmo hospital, nós conseguimos outros hospitais para que vocês possam trabalhar em outros estados. ¿Algo más, David? No, eso lo dijiste correctamente. Ok. Deja ver la próxima pregunta. Es una pregunta muy importante, pero yo voy a dejarla para el final, que habla en relación a los salarios. A ver acá. Bom, ¿cuántas guardias tenemos que hacer por semana y cómo funcionan las vacaciones? Muy bien. Okay? Gente, eu perguntei para o Davi quantos plantões habitualmente nós fazemos por semana e como funciona a situação das férias. Okay. En Estados Unidos, un enfermero que trabaja tiempo completo, trabaja 3 turnos, 3 guardias de 12 horas a la semana. Por ejemplo, si tú trabajas lunes, martes y viernes de 7 a 7, con eso te ganaste tu salario de tiempo completo. En este momento, en los Estados Unidos, con muy pocas excepciones, todos los enfermeros están trabajando los 3 turnos de tiempo completo. Cuando tú trabajas cada turno, estás ganándote un cierto número de horas de vacaciones, de tiempo libre. Entonces, si una persona que trabaja su año completo de trabajo en los Estados Unidos se gana por encima de 5 semanas de vacaciones al año. Algunos hospitales ganan un poco más, algunos hospitales ganan un poco menos, pero ninguno gana menos de 5 semanas de vacaciones al año. Si tú trabajas un turno extra, si tú trabajas unos turnos extra, también acumulan
más horas de vacaciones al año. Así que estimen que van a recibir aproximadamente unos 5 semanas de vacaciones ou de dias livres al año. Perfeito. Agora, em português. Gente, os plantões são 3 plantões semanais de 12 horas por semana. Por exemplo, se trabalham segunda, terça e quarta, 12 horas. Por día, no por semana. 12 horas de turno al día, 3 turnos a la semana. Então, acá decimos 3 plantões, e já entendem. Yeah. Porque generalmente são 12 horas. Uhum. São 3 plantões de 12 horas por semana, com 4 dias de folga. Se vocês trabalham, por exemplo, segunda, terça e quarta, 12 horas, vão folgar quinta, sexta, sábado e domingo. Ok? Depende se vão ser plantões noturnos, plantões diurnos, aí depende da escala de plantão de vocês. Segundo o Davi, isso consegue contabilizar para vocês um certo número de horas que vocês podem depois tirar como férias, que completa mais ou menos um ano completo de trabalho, vocês conseguem acumular 5 semanas de férias, ou até mais que isso, dependendo do hospital, ok? Correto, Davi? Algo mais para acrescentar? Não? Está perfeito. Okay. Gente, lembrando que estamos ao vivo, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí que a gente vai respondendo, ok? Alô, amigos hispanohablantes, estamos em vivo, se tienes dúvidas, puede escribir para nosotros que David vai contestar en vivo, ¿ok? Próxima pergunta. David, muitos me perguntam acá se vale a pena fazer posgrado, maestria, doutorado antes de ir a los Estados Unidos. Se isso tem alguma pontuação, sirve para algo na hora de la contratação por um hospital. E os que não têm especialização nenhuma, perguntam qual é a autonomia de um enfermeiro com maestria, com doutorado, porque acá escutamos que podem abrir clínicas, podem fazer consultas, têm muito mais autonomia. ¿Entendiste? Entendí perfectamente. Dos partes. Los hospitales están buscando personas que quieran trabajar a nivel asistencial en las unidades de los hospitales. Para esos trabajos no se requiere una maestría, no se requiere un doctorado, no se requiere una especialización. Cualquier persona que tenga en portugués el bachillerato en enfermería, su licenciatura en enfermería en los otros países, ¿okay? Los enfermeros profesionales, es lo que los hospitales están buscando. No requieres hacer esa especialización. Inclusive, mi recomendación es, los hospitales ofrecen como uno de los beneficios a los enfermeros contratados, les ofrecen un monto anual bastante generoso para educación. A los hospitales les interesa que ustedes avancen clínica y profesionalmente. Ellos dan un monto entre $5,000 y $7,000, a veces más, anualmente, para que estudies. Ese monto lo puedes usar aquí en Estados Unidos para hacer la maestría aquí en Estados Unidos, o hacer tu especialización como enfermero practicante, o usarlo para hacer cualquier otro tipo de certificación que tengan interés de hacer. Mi recomendación para los enfermeros brasileños, para los enfermeros latinos que quieran venir es, utilicen su tiempo adicional para mejorar su inglés, que es una de las barreras más grandes, para obviamente pasar lo mejor posible la prueba de certificación como enfermero profesional en Estados Unidos. Y una vez que lleguen aquí a los Estados Unidos, tomen ventaja de los subsidios, de los beneficios que les dan los hospitales para continuar su carrera profesional. Te dejo traducir esto y ahorita contesto la segunda parte de esa pregunta. Ok.
Gente, eu perguntei ao Davi, né, perguntas que vocês sempre me fazem nas reuniões informativas, que enviaram para mim também. Se ter mestrado, doutorado, pós-graduação, faz alguma diferença nos Estados Unidos? Tá? Ele vai responder essa questão um pouquinho depois. Para aqueles que já têm e têm essa preocupação se isso pode ser utilizado ou não, não é relevante num primeiro momento, porque o foco dos hospitais é a experiência. Eles precisam de enfermeiros para assistência, ou seja, enfermeiros que já chegam aptos a trabalhar em hospital. E para trabalhar em hospital, nos Estados Unidos, não é exigido ter mestrado, doutorado ou alguma especialização prévia. Eles pedem realmente a sua prática profissional, que é o mais importante, ok? E, por outro lado, o hospital dá a vocês uma bolsa de estudos anual bem generosa, tá? Que gira em torno de 5 a 7 mil dólares por ano, onde vocês podem se especializar, ok? Então, o conselho que nós damos para aqueles enfermeiros que não têm pós-graduação, mestrado, doutorado, corram atrás do processo. Melhorar o seu inglês, passar nos exames NCLEX, na proficiência, se aperfeiçoar, porque isso já é uma questão que já leva bastante tempo. Então, não se preocupem com isso nesse primeiro momento. E deixem para se especializar quando chegarem nos Estados Unidos. Usem o benefício que o hospital fornece para vocês. Lá vocês, em teoria, não vão gastar do bolso de vocês para fazer um mestrado, um doutorado ou qualquer especialização. Porque os hospitais investem muito tecnologicamente, cientificamente, e eles querem que vocês sigam estudando e se especializando. Então, utilizem esse benefício, essa bolsa que o hospital dá para vocês, ok? E agora o Davi vai responder, né, a outra questão que já havia feito antes, qual é o que o enfermeiro com mestrado e doutorado, especialização, pode fazer nos Estados Unidos? Si ya posees una especialización, si ya tienes tu maestría o tu doctorado o una certificación especial, eso te ayuda. Obviamente, personas con títulos más avanzados, personas con... Eso obviamente ayuda para que algunos hospitales estén más interesados. Sin embargo, y dependiendo de la situación, pueden ajustar un poco el salario de la persona. Pero en la mayoría de los casos, los hospitales no están buscando personas con especializaciones. Tienes que pasar un par de años, 1 o 2 años, en el sistema clínico americano para que esa maestría, ese doctorado tenga un valor alto en los Estados Unidos. Después de 1 año o 2 años, con una maestría, con una especialización, puedes aprovecharla para aplicar a trabajos que la requieren. Ahora, en la pregunta incluía que si una persona puede trabajar en los Estados Unidos, una persona que tiene una especialización o tiene un doctorado, puede trabajar independientemente como en los Estados Unidos. En Estados Unidos existe ese tipo de niveles, se llaman en particular enfermeros practicantes, en inglés nurse practitioners, ¿ok? Esas personas tienen cierta libertad de hacer algunas cosas o muchas cosas que asemejan a lo que haría un doctor. Sin embargo, obviamente muchos de esos trabajos están supervisados por doctores, por physicians, por doctores, y es importante que entiendan que aun si tienes el título avanzado, hay que pasar la certificación del título avanzado para poder practicar como enfermero, y eso requiere haber trabajado un par de años a nivel clínico en los Estados Unidos. Ok. David, solamente para que tú sepas, acá en Brasil es muy común terminar la facultad y ya empezar una especialización. Hay gente que termina y dependiendo de su historia de la universidad, ya tiene alguna cosa publicada, ya puede hacer directamente maestría. ¿Entiendes? En los Estados Unidos es un poquito distinto, ¿no? Primero hay que tener la práctica clínica para después hacer.
No. Un enfermero, una enfermera en los Estados Unidos puede hacer exactamente lo mismo. Puede entrar a la universidad, hacer sus 4 años del bachelor, del bachillerato, inmediatamente continuar a hacer una maestría. No tiene que hacer práctica clínica, no tiene que ir a trabajar por 2 años. Hay algunas excepciones, pero la mayoría pueden entrar de una vez a hacer una maestría. Sin embargo, para aplicar a esos, a muchos hospitales les gusta que hayan tenido la práctica clínica, porque obviamente la parte de estudios es una cosa, la práctica clínica es otra cosa, y muchos de los trabajos no, dependen un poco de tu experiencia clínica también. Muchos enfermeros, no decir todos, pero muchos enfermeros se gradúan, trabajan un par de años y continúan a hacer sus especializaciones. No todos, pero muchos lo hacen de esa manera. Ok. Bom, para os brasileiros, de acordo com o Davi, se você já tem um mestrado, um doutorado, uma especialização, inicialmente não conta para que vocês sejam contratados pelo hospital. A exigência principal do hospital é a experiência, é a prática profissional. Porém, isso pode ser agregado e pode sim dar a vocês um peso um pouco maior, mas não descarta a prática clínica. Vocês precisam ter a experiência clínica anteriormente, ok? Geralmente, pelo menos 2 anos de experiência clínica para poder se aproveitar essa especialização. Para trabalhar com prática avançada, né, como ele havia comentado, para quem tem doutorado, mestrado, existe essa possibilidade, sim, existem algumas coisas que vocês podem fazer, mas sempre vai ser pela supervisão de um médico, tá? Davi, acá nós outros não decimos doutor, decimos médico, ok? Seria o MD, ok? Então, precisa da supervisão de um médico. Porém, nos Estados Unidos, como não existe essa discrepância salarial entre médicos e enfermeiros, eles são mais unidos em relação ao trabalho, os enfermeiros americanos não se incomodam, a eles não lhes molesta, não se incomodam trabalhar sob a supervisão de um médico, ok? Porque eles têm total autonomia. É só porque a regulamentação do país exige isso. Mas, independente disso, vocês que têm mestrado ou doutorado aqui do Brasil ou de outro país, precisam fazer a certificação nos Estados Unidos de qualquer forma, transformar esse título legalizado no país, ok? Davi, na pergunta que sempre me hace um montão acá, como funciona para o enfermeiro que quer ser anestesiologista? Trabalhar com anestesia. Ok. Buena pregunta. En Estados Unidos se llama CRNA, Certified Registered Nurse Anesthesiologist. Esa profesión, esa especialización, sí requiere haber pasado por lo menos 2 años de trabajo en un hospital, particularmente en las áreas de cuidados intensivos. Tienes que haber pasado, normalmente las escuelas, las universidades que reciben para ese entrenamiento, no te reciben sin haber tenido un par de años de práctica. Ese programa depende de la institución, puede demorar 2 o 3 años de estudio y después de eso sales a trabajar independientemente bajo un grupo de anestesia con médicos, trabajando de manera independiente. Pero el programa de CRNA, que es uno de los mejores pagos a nivel de enfermeros practicantes, un CRNA puede fácilmente ganarse $500,000 al año, hasta mucho más. Dije medio no, quise decir $250,000 al año, ¿ok? O mejor. Esos enfermeros sí requieren, por lo general, demostrar un par de años de experiencia, particularmente en el área de cuidados intensivos, para poder entrar a un programa que los va a entrenar para volverse CRNAs, Certified Registered Nurse Anesthesiologist. Ok, y Davi, esta preparación generalmente se estudia todos los días, como si fuera una graduación.
tengo que revisar si han habido algunos cambios recientes. Hasta el año pasado, todos los programas eran de tiempo completo. No sé si están permitiendo ahora tiempo parcial, pero esos programas eran de tiempo completo. Tienes que retirarte de trabajar del hospital, estudiar por un par de años y volver a trabajar. Y los enfermeros pueden trabajar a la noche y tener los días libres para estudiar también, ¿no? Claro, un enfermero puede trabajar sus 3 turnos a la semana y tratar de concentrar sus estudios los otros 4 días de la semana. Pero hay que tener cierto nivel de flexibilidad porque a veces los hospitales tienen algunas políticas que no siempre son tan flexibles. Por ejemplo, no todo el mundo quiere trabajar todos los fines de semana. Entonces, los hospitales con frecuencia hacen que en una rotación normal, en el mes o en 6 semanas, cubras un cierto número de turnos de fin de semana. Hay opción de trabajar exclusivamente los fines de semana si tú quieres estudiar durante la semana y trabajar durante el fin de semana. Hay opciones en algunos hospitales, en muchos de ellos, donde te ofrecen trabajo exclusivo durante el fin de semana, que inclusive paga mejor. ¿Okay? Si tú quieres solamente trabajar de tu viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo y lunes, hacer tus 3 turnos a nível del fim de semana. Ok. Bom, gente, a pergunta que eu fiz para o Davi é uma dúvida muito comum dos brasileiros, né? Em relação à enfermagem e anestesiologia, porque nós aqui no Brasil não podemos, né? Lá nos Estados Unidos, sim, os enfermeiros podem trabalhar com anestesiologia. E como funciona esse processo? Para que vocês façam o curso, é necessário ter pelo menos 2 anos de prática clínica, preferencialmente nas unidades de terapia intensiva, ok? Na UTI. Geralmente são cursos de 2 ou 3 anos, tá? E geralmente é período integral, ou seja, tem que ter os dias livres para poder estudar. Então, eu perguntei para o Davi se pode trabalhar à noite, tendo os dias livres para poder estudar, né? Para quem tem interesse em fazer anestesiologia. Ele falou que sim, que é possível. Inclusive, tem alguns hospitais onde tem um pouco de dificuldade de enfermeiros para trabalhar aos fins de semana. E eles podem utilizar vocês para trabalhar diretamente nos fins de semana, trazendo para vocês um pouco mais de flexibilidade na agenda de vocês, para que vocês consigam fazer enfermagem em anestesiologia. Mas, como ele mesmo já disse, é necessário dedicação, são aproximadamente 2, 3 anos de estudo, e é período integral, gente, tipo segunda a sexta, o dia inteiro, ok? Mas vale super a pena, os salários são bem altos, giram em torno de $250 mil por ano, ou até muito mais que isso. Creio que são os maiores salários que são pagos para enfermeiros nos Estados Unidos. Não, Davi, eu creio que os salários mais altos em enfermeria são para esses profissionais em especial, não? De anestesiologia. Ok. Bom, próxima pergunta. Algunas universidades ofrecen el programa híbrido, donde uno puede trabajar simultáneamente, pero casi todos los programas de CRNA son de tiempo completo. They are highly intensive. Son bastante intensivos y ellos quieren que trabajes, quieren que estudies tiempo completo. Quer dedicação total. Gente, o Davi informou que tem alguns locais que vocês podem conseguir fazer de forma híbrida, porém não são todos. Tá? E como é um curso bem exigente, eles preferem que vocês façam presencial e aí tempo completo. Ok? Davi, vamos lá, a próxima pergunta. Em relação à autonomia de um enfermeiro licenciado em los Estados Unidos, ¿hasta qué punto el enfermero tiene esta autonomía? Y si hay ese respecto por parte de los médicos. Por ejemplo, los médicos respetan la conducta del enfermero. ¿Cómo funciona eso? La pregunta
Bueno, primero aquí en los Estados Unidos la profesión de enfermería es bastante, es muy bien vista, es highly regarded, es súper bien vista, tiene un alto nivel de autonomía dentro, particularmente dentro de los hospitales. Los enfermeros, los médicos dependen bastante de los enfermeros para obviamente dar la salud, dar el proceso de salud a sus pacientes. A mí siempre me gusta decirle a los enfermeros que el único motivo por el cual un paciente está en un hospital es porque necesita servicios de enfermería. Si el paciente todo lo que requeriría es servicios de un doctor, no estaría dentro del hospital, estaría por fuera del hospital. Así que como profesión, los enfermeros son bastante. Obviamente, el plan de salud, plan of care, es obviamente hecho por el doctor con ayuda de los enfermeros y lo demás, y es seguido de manera relativamente independiente por los enfermeros. En los Estados Unidos, el sistema de delegación de lo que hace un enfermero versus lo que hacen otros miembros del equipo clínico no es exactamente lo mismo que en América Latina. Las cargas laborales de un enfermero en los Estados Unidos es normalmente de unos 5 pacientes en las áreas de medicina, cirugía, normalmente unos 3 o 4 pacientes en las áreas de step down, de cuidados intermedios, y normalmente 1 a 2 pacientes en las áreas de cuidados intensivos. Entonces, obviamente, el enfermero tiene bastante autonomía en el trabalho com seus pacientes. Ok. Bom, os enfermeiros têm sim bastante autonomia com seus pacientes, tá? E o diálogo entre médicos e enfermeiros é muito aberto e eles trabalham de forma conjunta. Tá? Como o Davi mesmo citou, ninguém iria estar no hospital se não fosse para receber cuidados médicos e cuidados de saúde, né? Então, as equipes de saúde trabalham de forma conjunta para fornecer o melhor tratamento para esses enfermeiros. Geralmente, os setores de clínica médica, clínica cirúrgica e outros têm em média 5 pacientes por enfermeiro. Os setores de cuidado intermediário, cerca de 3 pacientes por enfermeiro. E as unidades de terapia intensiva, os setores mais críticos, de 1 a 2 pacientes por enfermeiro. Ok? Davi, uma pergunta também que me hacen acá, se o enfermeiro trabalha solo, ¿há alguém que lo ajude en los cuidados de enfermería? Oh, sí, no, aquí casi dentro del equipo clínico de un hospital hay enfermeros y hay asistentes de enfermería. Normalmente, dependiendo de la configuración del equipo laboral, un enfermero maneja 5 pacientes, un asistente está manejando 7 a 10 pacientes. Entonces, tú si quieres, como para darte una idea, hay un asistente por cada 2 enfermeros. O a veces más, a veces hay 2 asistentes por cada 3 enfermeros. Durante los turnos diarios, durante el turno nocturno, las cargas varían un poco. Puede ser que haya un asistente por cada 2 o 3 enfermeros. Eu te estou perguntando isso, Davi, porque acá em Brasil temos auxiliares de enfermeria, técnicos de enfermerias, enfermeros e depois os que têm posgrado, especializações, doutorado, etc. Pero hay gente acá en Brasil que dice que el enfermero trabaja solo, que hace todo solo y que nadie lo ayuda. Por eso te estoy preguntando para traer para nosotros la realidad específica de cómo funciona y sacar los mitos, ¿no? Sí, no. Los asistentes de enfermería en general ambulan el paciente, hacen la mayoría de los baños del paciente, limpiar los baños, pasan las comidas y algunas cosas. Ellos no manejan medicaciones de ninguna forma, toman
toman signos vitales del paciente, como para darles una parte general, pero la parte clínica, la parte de desarrollo clínico es exclusivo de los enfermeros. Ok. Gente, pergunta que vocês sempre me fazem, né, e comentários que chegam aqui, já que é pra gente tirar os mitos, né? Dizem que os enfermeiros trabalham sozinhos nos Estados Unidos, que eles não têm ajuda. Como nós temos aqui, né, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, o Davi já desmistificou isso também. Os enfermeiros têm sim, existe uma classificação de profissionais que estão no nível hierárquico abaixo dos enfermeiros, que são os assistentes, né, que ajudam o enfermeiro. Obviamente, a parte de medicação, a parte da enfermagem mais fina, mais aprimorada, só é realizada por enfermeiros. Mas os cuidados básicos, como alimentação, banho, higienização do paciente, outras coisas mais básicas, essa equipe ajuda sim o enfermeiro. E segundo o Davi, é uma média de um enfermeiro, aliás, de um enfermeiro para cada 2 ou 3 assistentes, dependendo do setor que vocês vão trabalhar e da demanda de enfermeiros que vocês, da demanda de pacientes que vocês vão ter. Então, não se preocupem, porque os enfermeiros não trabalham sozinhos. Lá não existe a nomenclatura auxiliar de enfermagem, técnico e enfermagem, mas tem a categoria intermediária que se assemelha aos nossos auxiliares e técnicos. Correcto. En cuidados intensivos, porque en general es una enfermera o una enfermera por 2 pacientes, el número de asistentes y obviamente con las necesidades de cuidados intensivos es diferente. El número de asistentes es mucho más reducido. La mayoría son 1 o 2 pacientes por enfermero, 1 o 2 asistentes para una unidad de 16 pacientes. No hay necesidad de muchos asistentes, pero en las unidades típicas, médicas y quirúrgicas, hay normalmente un asistente por cada 2 enfermeros o 2 asistentes por cada 3 enfermeros. Ok. Nos setores mais críticos, como terapia intensiva, como tem menos pacientes, 1 ou 2 pacientes para cada enfermeiro, também diminui a quantidade de assistentes. Porque não há necessidade de colocar um monte de gente para poder ajudar o enfermeiro se existem poucos pacientes, ok? Mas, como vocês podem ver, os enfermeiros não trabalham sozinhos. Tem uma equipe trabalhando com eles. Deixa eu ver qual que é a próxima pergunta, Davi. Agora vamos começar pelas perguntas mais chatinhas, né? As perguntas mais complicadas, Davi, mas tarda um pouco mais. Estas eran las fáciles. Sí. Ahora é a parte del processo migratório, Davi. ¿Por que tarda tanto este maledito deste processo migratório? El proceso migratorio es como una montaña rusa. A veces no se demora mucho, a veces se demora bastante. Tiene que ver con el hecho de que anualmente el gobierno americano pone un cierto número de visas para residencia permanente en los Estados Unidos. Este número de visas compiten diferentes grupos de personas para obtener una de esas visas. En general hay más peticiones que el número de visas que se distribuyen anualmente. Entonces, anualmente, para darles un número, aproximadamente unas 144,000, digamos, redondeémoslas a 150,000. Anualmente hay como unas 150,000 visas para residencia permanente en los Estados Unidos. ¿Quiénes compiten por esas visas? Ustedes, los enfermeros, los que están siendo patrocinados por un empleador, la persona que está patrocinando a un familiar, una persona que está patrocinando a otro tipo de profesionales. Entonces, el gobierno divide esos 140 y pico mil visas en subgrupos.
y dependiendo cómo son consumidas, ellos mueven visas de un grupo para el otro. En este momento, el banco que va para enfermeros profesionales, para profesionales en la EB-3 están un poco más de 2 años de demora, pero esto tiene que ver con un grupo de circunstancias inusuales de lo que pasó durante la pasada administración, que entraron muchas personas y han habido cierto tipo de peticiones para ese tipo de visas y obviamente restringió los bancos. A medida que el proceso se estabilice nuevamente, se va a demorar otro año o 2 posiblemente, la demora por esas visas va a ser mucho menos. Yo espero que la demora normal es normalmente volvamos a aproximadamente 8 meses a un año y medio, que es donde queremos volver a llegar. Pero vamos a pasar estamos en como la parte alta, en el momento alto, antes de que las visas vuelvan otra vez a un proceso más normalizado. Y David, ¿te parece que la pandemia también complicó un poquito esta situación? La pandemia ayudó al número de visas que había, porque las visas que habían para familiares y otro tipo de personas no se las dieron y esos bancos de visas entraron a profesionales, particularmente para enfermería y medicina. Hizo que hubieran muchísimas más visas para esos grupos y estábamos en ese momento casi que al día. Nosotros solicitábamos una visa y en cuestión de un mes ya estábamos de camino a la embajada. Ok. Yo vi también que en los últimos 20 años tuvimos épocas que la visa salía muy rápido. Y hay épocas que tarda un montón, o sea, no es una cosa fija, todo depende. Correcto, tiene que ver con lo que trataba, sin entrar en mucho detalle, porque obviamente eso es toda una conversación larga. Claro. Sin entrar en mucho detalle, tiene que ver con la gente que está pidiendo visas y en los últimos 4 o 5 años hubo mucha gente, entraron a través de un proceso que abrió la administración anterior, ahora ya lo volvieron a cerrar. Entraron a los Estados Unidos cerca de 2 millones de personas sin estado. Muchas de ellas están aplicando esas visas y hace que el banco de visas esté subdividido en muchos pedazos que antes no había que subdividir. Tan pronto esta situación se estabilice, los bancos vuelven a mejorarse. O sea, la situación de la visa es un tema largo, que si vamos a hablar solamente de eso, quedaremos 2, 3 horas hablando. Correcto. Lo importante es que se recuerden que es como una montaña. O sea, en este momento estamos, diga usted, en la parte demorada, alta de la montaña. En 1 año o 2 se va a volver a estabilizar. Claro, vamos. Agora, em português, meus colegas do Brasil, eu perguntei para o Davi por que a imigração demora tanto, né? Porque é a dúvida de muita gente. Porém, se nós formos falar sobre o processo imigratório de uma forma geral, temos que marcar uma live só para isso. Então, o Davi passou um resumo para eu passar para vocês, ok? Porque a nossa situação é a nossa imigração e não todo o processo imigratório em si, ok? O grande problema é que existe um certo número de vistos e um certo número de pessoas solicitando esses vistos. E geralmente tem muito mais pessoas pedindo vistos do que quantidade de vistos disponíveis. O governo americano libera aproximadamente 150, 140 e pouco mil vistos. 150 mil, não, Davi, por ano? Cerca de 140, 150 mil vistos por ano, né, para profissionais. Para residência permanente, perdão. Só que no caso da residência permanente, não está somente o profissional que quer trabalhar nos Estados Unidos. Estão os que estão solicitando visto porque tem familiares lá, pessoas que se casam com americanos. São diversas as situações. Por isso que se formos falar em relação a vistos, ficaremos aqui 3, 4 horas somente falando disso, ok? Se vocês observarem nos últimos 20 anos, teve épocas que a imigração para profissionais foi rápida, tipo 1 ano. Mas agora, atualmente, principalmente depois da pandemia, estamos com uma demora aí de aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio, para que esses enfermeiros possam ingressar no país, ok? Lembrando que nós trabalhamos com um tipo de visto chamado EB3.
que é o visto aplicado pelo sponsor, ou seja, o hospital que paga, né, esse visto para vocês. E, logicamente, não existe só o EB3, tem outros tipos de visto também. Em resumo, a imigração é uma montanha-russa, como disse o próprio Davi, que nós não conseguimos controlar. Agora, gente, uma dica para vocês, tá? O processo depende de vocês. Todo o processo depende de vocês. Então, aprendam o inglês, passem no NCLEX, façam tudo o que tem que fazer, porque isso depende de você. Todo o processo depende do enfermeiro. Depois que já está com o processo na fila da imigração, uma hora vai sair. Depois que tu processo entra aí na fila da imigração, uma hora vai sair. Ok? Então, isto não depende de nós outros, depende da imigração. Ok? Davi, há perguntas para ti acá no chat. Eu vou ler, ok? Gente, tem perguntas aqui que estão fazendo no direct, aqui no chat. Perguntas em espanhol. Eu vou ler para o Davi em espanhol e vou traduzir para os brasileiros, ok? Vamos lá, Davi. Quisiera preguntar si con la visa de trabajo de enfermera se puede aún pedir para familiares, hijos y hermanos. Estão perguntando para o Davi se com o visto de trabalho pode pedir o visto para a família. La persona que está haciendo esta pregunta está un poquito informada incorrectamente. Casi todas las personas, casi todos los enfermeros que vienen a trabajar y a vivir a los Estados Unidos no vienen con visa de trabajo, vienen con visa de residencia, no es lo mismo. Vienen con una residencia permanente, ¿ok? Algunos sí vienen con visa de trabajo, casi todos vienen con visa de residencia. Todos los que vienen con visa de residencia se la pueden extender a su núcleo familiar, cónyuge, casados, tiene que haber un acta matrimonial, no importa el sexo del cónyuge, tienen que estar legalmente casados. Y se la pueden extender a los hijos menores de 21 años, ¿ok? Hijos solteros menores de 21 años, por si acaso alguien tiene un hijo menor de 21 años que esté casado. Si tú vienes no con una visa de residencia, sino con una visa de trabajo, por ejemplo, la H1B, tú también puedes traer a la familia contigo. La diferencia es que la familia que viene con la residencia, todos entran como residentes. Cuando tú traes a tu familia a través de una visa de trabajo, ellos pueden venir, pero vienen con una visa que se llama H2B. Esa visa les permite estar legalmente en los Estados Unidos, pero no les permite trabajar si no obtienen una oferta de trabajo de un empleador. ¿Ok? Entonces, esa es una diferencia importante entre los dos tipos de visas. Si una persona entra con una visa H1, la familia puede venir, los familiares los pueden acompañar, los hijos pueden estudiar, el cónyuge no puede trabajar sin una oferta oficial de trabajo que le permita cambiar su estatus de H2 a H1. ¿Ok? Al contrario, en la visa EB, que es la visa de residencia, donde vienen la mayoría de los enfermeros, todo, el cónyuge y los hijos y el enfermero, todos entran como residentes permanentes sin ninguna restricción. Ok. ¿Puedo traducir? Espero no haber complicado la cosa mucho para esta persona. Deixa eu dar um resuminho. Bom, o que o Davi está explicando, gente? Existe diferença, tá, nos vistos de residente e existe diferença no visto de residente permanente, ok? No nosso caso, vocês entrarão com um visto chamado EB3. Tem o EB1, o EB2 e o EB3. Esse visto dá a vocês o direito de levar a família, tá? E é extensivo aos familiares de vocês. Ou seja, eles também ganham visto e automaticamente o seu green card, ok?
Nesse tipo de visto, os familiares de vocês podem viver com vocês, trabalhar, estudar, fazer tudo. Mas lembre-se, inicialmente você pode levar o núcleo familiar, filhos solteiros até 21 anos de idade e cônjuges casados legalmente. Não importa o sexo do cônjuge, mas precisa ser casado legalmente, porque vão pedir o documento oficial da união de vocês. No nosso caso aqui seria a certidão de casamento, no caso dos brasileiros, ok? Então, esse é o caso dos vistos tipo B, ok? Agora, existem outros tipos de visto que o Davi citou como exemplo, que é o A1B. A1B? Não, Davi? Nesse visto, vocês têm o direito a levar a família, mas a família não pode trabalhar, só pode acompanhar vocês, ok? A menos que eles sejam contratados por uma empresa americana, ok? Eu queria ter traduzido, Davi, já foi. Correcto, muy bien. Deixa ver acá se há outras perguntas. Quem realizou esta pergunta acá está identificado como Mafi. Eu penso que entendiste a resposta, mas se não entendiste, pergunta outra vez, se quedou, se conseguimos contestar tu pergunta, ok? Deixa ver acá. En el caso... Perdão, Davi, ele está perguntando, em caso de los hijos mayores de 21 años y hermanos, ¿se puede solicitar también? En los Estados Unidos, una vez que obtienes tu residencia, no visa de trabajo, tienes tu residencia, en principio puedes solicitar a los otros familiares. Los hijos mayores de 21 años, tan pronto llegas a los Estados Unidos, los puedes solicitar. Obviamente ellos tienen cierta prioridad dentro de la cuota y hay una demora para obtener esa visa. Los hermanos, los padres, los hermanos, los podrías en principio también solicitar, pero te demoran aún mucho más. Convendría más después de 5 años que el enfermero se vuelva ciudadano americano y hacer la petición como ciudadano americano y no como residente, porque eso mueve la persona en la cuota. Sin embargo, porque se llama patrocinio por familia. Anualmente hay como unas 225,000 visas anuales para el patrocinio por familia. Hijos, hijos adultos, hermanos, los esposos de los hijos, los padres, esos se consideran family sponsor. Ellos hay aproximadamente unas 225,000 visas, pero hay muchas peticiones y hay prioridades. Los hijos tienen prioridad sobre los hermanos, etcétera. Entonces, el backlog, la demora para esas visas puede ser 20 años. Los hijos no tanto, por ahí unos 5 años, 5 o 7 años. Ok, entonces padres y hermanos solamente después que conquistar la ciudadanía. Okay. No, los puedes solicitar cuando eres residente. El asunto es que la prioridad va primero a ciudadanos americanos, después a residentes. ¿Sí me entiendes? Claro. Hay prioridad a los ciudadanos americanos sobre los residentes. Ok. Para os brasileiros agora. A colega perguntou se os filhos acima de 21 anos de idade, né, os filhos adultos, os pais e os irmãos também podem embarcar e têm direito também ao visto. Segundo o Davi, sim, tá? Só que demora um pouco mais, porque inicialmente só quem pode embarcar com vocês, como eu expliquei, é núcleo familiar, filhos abaixo de 21 e cônjuges casados legalmente. Então, para que vocês solicitem o visto dos filhos de vocês acima de 21, vocês já têm que estar nos Estados Unidos e lá fazer a solicitação. Vai demorar um pouco, tá? A gente não tem como dar para vocês uma precisão de quanto tempo demora, mas demora um pouquinho, tá? E eles conseguem também, só que demora um pouco.
pais e irmãos também podem, tá? Mas vai demorar um pouco mais. O ideal seria que vocês primeiro conquistassem a cidadania depois de 5 anos. Mas vocês podem também pedir antes. Mas vai demorar aí, de acordo com o Davi, de 10 até 20 anos. Ok? Em suma, dá para levar a família sim. Demora um pouco, mas dá para poder levar de acordo com o tempo. Ok? Yo siempre hablo en las reuniones informativas, David, que los Estados Unidos, independiente de la cuestión de tiempo, es el único país que yo tengo conocimiento, o uno de los únicos, que también da la visa de residencia permanente para la familia. La mayoría, como los países de Europa, por ejemplo, no se puede. Correcto. En Estados Unidos, yo soy ciudadano americano. Como ciudadano americano, no hay límite para los relativos inmediatos. Los hijos menores de 21 años, los cónyuges y los padres, en ese orden. Hijos, cónyuges, padres. ¿Ok? No, en principio no hay límites, pero esa es la prioridad. ¿Ok? Ciudadanos. Los residentes también los pueden solicitar en orden similar, pero ellos sí entran dentro de la cuota de las 225,000 visas. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Ellos entran en las cuotas y están peleando en esa cuota con los hijos mayores de 21 años de ciudadanos americanos, con los hermanos, ¿sí me entiendes? De los ciudadanos americanos. Entonces va moviendo la cuota. Un hijo mayor de 21 años, yo estimaría, no sé el tiempo exacto en este momento porque no sigo eso en particular, pero diría por ahí unos 5 a 7 años. Ok. O que o Davi está explicando, gente, essa demora se dá uma ordem de prioridade, né? Então, como tem uma ordem de prioridade, primeiramente será feita a tramitação do visto, por exemplo, de filhos de americanos como estrangeiros, né? Ou familiares de pessoas que já estão lá, que já têm a cidadania, ou seja, tem uma série de prioridades, por isso que demora um pouco. Mas, é como eu falei, todos podem ir, só que, dependendo da situação, demora um pouquinho mais, ok? Davi, vamos a ya una pregunta en relación al caso de la inmigración. Primero yo voy a hacerla en español, después yo hago la traducción para los brasileños, ¿ok? La situación del gobierno actual de sacar a los enfermeros de la situación de profesionales de graduación o algo así. ¿Tú sabes decir algo a ese respecto? ¿Esto de alguna forma trae algún problema? Completo ruido en las redes sociales de personas que no entienden nada. Es que hacer bulla es fácil, entender lo que está pasando es diferente. En los Estados Unidos, una persona puede volverse un enfermero registrado, RN, Registered Nurse, habiendo ido por 2 rutas. Haber hecho su carrera profesional en una universidad por 4 años o entrando a un programa de lo que se llama en Estados Unidos como Associate Degree, como un título asociado, donde estudian 2 años haciendo prácticas. Y los 2 se consideran en principio válidos para aplicar a registrarse como enfermeros profesionales, como enfermeros registrados en los Estados Unidos. Debido a que se aceptan a las personas que tienen 2 años, que no es un título profesional, es un título técnico. El Departamento del Trabajo, como los hospitales a veces no quieren segregar porque les hace falta tantos enfermeros, ellos quieren cualquiera de los 2 enfermeros, ha clasificado el título de enfermería como un título no profesional. No porque no hayan enfermeros profesionales, sino porque en general la profesión contiene un porcentaje de personas que no son con un título profesional. La discusión que une el Internet tiene nada que ver con eso, tiene que ver
de si permitían a la persona con el título de enfermero registrado aplicar a un costo diferencial de préstamos para estudiar. ¿Se me entiende? Que se lo dan a ciertos profesionales de la salud. Y debido a esa clasificación del Departamento de Trabajo, los enfermeros no clasificaron. Ese fue el ruido en las redes. Pero en este momento el Congreso está tratando de revisar todo el asunto para que no haya ese problema, porque aquí creo mucho descontento dentro del gremio de enfermeros de los Estados Unidos. Ok. Para nosotros no causa nenhum daño, no cambia nada, los enfermeros siguen con el mismo sueldo, siguen siendo necesarios y listo, ¿ok? No cambia absolutamente nada, no demora más la inmigración, no demora menos la inmigración, no afecta los sueldos de los enfermeros, al contrario, los sueldos de los enfermeros siguen creciendo anualmente, no tiene nada, absolutamente nada que ver con eso, tiene que ver con esta cuestión de los préstamos para estudiar enfermería. ¿Y quién hacía esos préstamos, David? ¿Los bancos o el gobierno americano? Los préstamos estudiantiles normalmente vienen a través de un fondo, de unos fondos especiales garantizados por el gobierno. O sea, el del gobierno, claro. Bom, vamos lá, agora em português. Otra discusión completa para una charla separada. Pero Claro. los detalles importantes que no tienen nada que ver con los salarios de los enfermeros, no tienen absolutamente nada que ver. Ok. Bom, brasileiros que estão preocupados sobre as notícias que andam circulando nas redes sociais, sobre o fato dos enfermeiros e até outros profissionais saírem do rol, né, de profissionais graduados, de profissionais, profissionais propriamente ditos, tá? Isso nada mais é do que uma falácia, né? É uma coisa que surgiu do governo americano e repercutiu em diversos tipos de interpretação que não traduzem o que realmente isso significa. Isso não influencia nada no nosso processo de enfermeiros internacionais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos seguem precisando de enfermeiros, segue com uma carência muito grande de enfermeiros, e o processo de enfermeiros internacionais entrando no país para trabalhar de forma legal, que é o nosso caso, segue. Não influencia no salário de vocês, não influencia em nada. Isso é porque o governo americano tinha um programa de empréstimo para esses enfermeiros, tá? E eles estão querendo, né, de alguma forma, mudar isso. Mas não influencia a nada aos enfermeiros que estão trabalhando lá em relação a salários, carga horária e valorização, e muito menos ao nosso processo de enfermeiros internacionais que desejamos trabalhar nos Estados Unidos. Ok? Davi, há uma pergunta acá, pero eu creio que esta pergunta seria melhor que a pessoa participe de uma charla informativa. Está perguntando, en este momento, ¿cuánto cuesta el proceso en dólares para ser enfermero en los Estados Unidos? Esas informaciones son más para las reuniones informativas, ¿no? Pero déjame ofrecerle una respuesta a la persona de todas maneras. Ok. El proceso tiene dos partes. Una parte es la oferta laboral con el hospital, con tu trabajo, con tu residencia, todo. Eso no tiene ningún costo. Los hospitales, nosotros cubrimos todos esos costos. ¿Ok? La oferta laboral, tu llegar a los Estados Unidos, tu asimilación, todo lo relacionado. Ese proceso termina costándonos a nosotros cerca de unos $40, $50,000. Tú no debes absolutamente nada. No costos, no comisiones, no descuentos salariales. El compromiso con el hospital es los 3 años de trabajo. Hay que hacer 3 requisitos para poderte hacer esa oferta. Hay que hacer 3 requisitos. Tienes que alcanzar un nivel intermedio de inglés. Tienes que certificar tu título con uno de los consejos de enfermería en los Estados Unidos. Tienes que estudiar y aprobar el examen de registro de enfermería. Esos 3 requisitos los puedes hacer por tu propia cuenta. A nosotros no nos tienes que pagar un peso, $1, un crucero, no nos tienes que pagar absolutamente nada.
si los quieres hacer por tu cuenta. Lo que yo te digo es que si los haces normalmente con tu cuenta o con agencias que ofrecen hacer esos procesos, hoy en día te va a costar aproximadamente unos 8 o 9 mil dólares entre el estudio de inglés intensivo en particular, estudiar y prepararte para tu certificación, estudiar y hacer tu CTV, estudiar y prepararte para el NCLEX. Muchas agencias solo ofrecen 2 de las 3 cosas porque no quieren meterse con el inglés, que es la parte más costosa, y te ofrecen unos montos de aproximadamente la mitad de lo que yo dije, pero dejan por fuera el inglés. Dicen, no necesitas inglés, eso no hay ningún problema, yo te ayudo a certificarte, yo te ayudo a pasar el NCLEX. Esas personas no te están guiando correctamente. Si quieres hacer el proceso con nosotros te regalamos la mitad de los costos de lo que vale estudiar el inglés intensivo por un par de años, lo que vale certificarte, lo que vale prepararte por básicamente un año y hacer las pruebas, tomar los 2 exámenes, etc. Nosotros con mucho gusto te regalamos la mitad de los costos, la segunda mitad de los costos de lo que yo te acabo de mencionar, no los puedes pagar a 2 años. Y ofrecemos un programa de referidos por compañeros que tú refieres al programa, que entran al programa. Te damos inclusive un descuento adicional por cada uno de ellos para que tú puedas, en principio, hacer el proceso si tú quieres gratis. Pero como te decía Vivian, si quieres todos los detalles en gran detalle, por favor entra a una reunión informativa que nuestros asesores te lo explican em gran detalle. Ok? Ok, agora em português. Aos enfermeiros que têm interesse em relação ao processo, eu aconselho que assista com a gente uma reunião informativa. Temos reuniões informativas diárias, onde explicamos de forma detalhada tudo o que diz respeito ao processo, ok? Em resumo, o que o Davi está querendo dizer é o seguinte: a oferta de trabalho, ela não é paga, ok? Vocês não têm que pagar a oferta de trabalho. Agora, os requisitos é por conta de vocês. O que seriam esses requisitos? É a preparação de vocês, o aprender o inglês, o validar seu diploma, etc. Tudo isso tem um custo. Esse custo é por conta do candidato. Nós ajudamos vocês em quase 50% do valor desses custos. Mas vocês podem fazer sozinhos e depois vir para a gente que nós conseguimos um hospital para vocês trabalharem, ok? Quais são esses requisitos? Aprender o inglês, chegar no nível intermediário B2 de inglês, validação do seu diploma, tá, por empresas certificadoras nos Estados Unidos, e o que eu estou esquecendo? A proficiência de inglês. Isso daí é por conta de vocês. E nós ajudamos vocês com quase 50% desses custos, ok? Mas para poder pegar mais detalhes, vocês brasileiros, aconselho a assistir uma reunião informativa comigo ou com um dos nossos assessores, que nós explicamos para vocês com muito mais tempo lá, senão a nossa live fica muito longa, ok? E eu não consigo fazer as outras perguntas para o Davi. Então assista uma reunião com a gente. É só entrar em contato comigo que eu passo o link para vocês, ok? Deixa ver, Davi, se há mais perguntas acá para tecer a pergunta de Michones. Bom, agora eu vou fazer uma das perguntas mais importantes, né, e mais buscadas por vocês, que também são detalhadas nas reuniões informativas. Mas como o Davi está aqui com a gente, né, então vamos aproveitar e vou fazer essa pergunta para ele. Davi, já está explicando aos enfermeiros de Brasil, se querem mais detalhes, para assistir a uma reunião informativa com nós outros, para saber um pouquinho mais. Já hablamos mais despacio, o tempo é mais largo, e bueno. Pero para mim e para eles é importante saber quanto ganha um enfermeiro nos Estados Unidos. Qual é o salário de um enfermeiro nos Estados Unidos atualmente? Obviamente, lo más importante, yo les voy a dar el salario promedio que gana un enfermero, pero lo más importante es que entiendan que los Estados Unidos es un país muy grande y los salarios dependen de la localización. En este momento, el salario promedio de un enfermero profesional en Estados Unidos
está por encima de los $86,000 anuales. Ese es el salario promedio. Esos salarios varían bastante dependiendo de la localización. En ciertos estados donde el costo de vida es mucho más alto, California, Hawaii, Massachusetts, Connecticut, donde los salarios de Nueva York, los salarios de vida tienden a ser más altos, los salarios tienden a ser más altos. En estados donde el costo de vida es más bajo, por ejemplo, Alabama, Missouri, Texas, en buenas partes de Texas, en buenas partes de la Florida, los salarios tienden a ser más bajos, ¿ok? Son comparativos, pero el salario promedio de un enfermero profesional está alrededor de los $86,000 anuales. Ok. Davi, estados como California pagan en media ¿cuánto? 120, 100. Por ahí, en este momento están por encima de los $100,000. 110, depende también de la ciudad. California es un estado muy grande. Ah, claro. Hace mucha diferencia San Francisco de San Diego. Hace mucha diferencia San Francisco de otras áreas de California. Depende de dónde termines en California. Ok. Pero están por encima de los $100,000. ¿Y por hora cuál el promedio? Por ejemplo, acabamos de poner varios enfermeros en el área de Connecticut donde el salario ofrecido de entrada para ellos fue por encima de los $50 la hora, por encima de los $100,000. Ok. Bom, pode traduzir? Uhum. Para os brasileiros, pergunta que vocês sempre fazem, né? Quanto ganha um enfermeiro americano? Lá os enfermeiros, assim como os demais profissionais, ganham por hora, ok? E um resumo aqui para nossa live não ficar tão extensa. Por hora, os enfermeiros estão ganhando de 38 a 48 dólares por hora, que pode traduzir um salário anual de 86 até uns 100 mil dólares por ano, ok? E para saber quanto dá por mês, gente, é só dividir por 12, ok? Nós fazemos uma propaganda em cima de 8 mil dólares por mês. Mais ou menos isso é o promédio mensual, não, Davi? 8 mil dólares, 8.500, más o menos, ¿no? Sí. El motivo por el cual no usamos la cifra mensual es porque aquí en Estados Unidos no se paga mensualmente, no se paga quincenalmente, se paga bisemanal. Ok. So, si tú divides 86,000 por 12, el salario promedio sí son como unos $7,200 mensuales. Ok. Bom, como vocês puderam ver, lá os enfermeiros ganham por hora, né? E os salários são bissemanais. Ou seja, nas primeiras 2 semanas de trabalho, vocês já recebem o primeiro salário de vocês de acordo com essas 2 primeiras semanas de trabalho. Não é como no Brasil, que a gente trabalha 30 dias, né? Ou 31 e recebe só uma vez por mês. Em relação aos valores, depende muito do estado que vocês vão morar, tá? Tem estados que pagam mais, tem estados que pagam um pouco menos, porque os salários acompanham o custo de vida das cidades. Quanto maior o custo de vida, maior o salário. Quanto menor o custo de vida, menor o salário também. Estados como Califórnia, Havaí, Nova York, têm salários altos, porém o custo de vida é alto. Estados como Alabama, Missouri, Texas, Flórida, por exemplo, têm salários um pouco mais baixos, porque o custo de vida também é mais baixo. Não tem a discrepância que nós temos aqui no Brasil, né, de ter pessoas ganhando aqui em São Paulo 3, 4 mil reais e outros ganhando 15, 20 mil reais. Não costuma acontecer isso muito lá não, porque acompanha o custo de vida, ok? Lembrando que não é uma regra, tá, que pode variar de estado para estado. Quem trabalha à noite vai ganhar adicional noturno, final de semana, feriados importantes. Muitas coisas influenciam o salário de vocês. Mas, né, para dar uma resposta mais resumida, de 38 a 48 dólares, dependendo do local aonde vocês vão viver e trabalhar, ok? Bueno, Davi, estas son las principales preguntas que me hicieron. Un último detalle con salarios. El salario que yo les dije es lo que nosotros llamamos el salario básico. Recuérdate, eso no incluye los diferenciales nocturnos, los diferenciales de fin de semana.
si uno los adiciona, el salario promedio de un enfermero en los Estados Unidos está cerca de los $100,000. Ok. Como o Davi disse, tem variações, tá, gente? Como eu falei para vocês também agora em português. Quem trabalha à noite pode ganhar um adicional noturno, finais de semana, feriados importantes, e pode também fazer plantão extra. Lembrando, vocês trabalham 3 plantões e folgam 4. Vocês podem fazer plantões extras. Não, Davi, se pode ser as guardias extras, não? E ganhar mais. Sí, no hay un límite, ¿no? No hay, en principio no hay límite. Si uno hace turnos extras, le pagan tiempo y medio o doble tiempo, porque le pagan la hora con un diferencial del 50%, a veces con frecuencia del 100%. Perfeito. Então, gente, mete a cara em plantão extra que está valendo muito a pena, porque eles ainda pagam um pouco mais, um adicional de 50% aproximadamente, por cada plantão que vocês fizerem extra, ok? Bom, gente, vamos terminar a live por aqui agora, porque já ultrapassamos 1 hora, já exploramos bastante o nosso presidente. David, eu vou terminar por acá a apresentação, porque já passamos de 1 hora, ok? Te agradeço um montão por estar com nós outros, casi en la Navidad, todos sacando vacaciones, y nosotros acá seguimos trabajando, trayendo informaciones para todos. Y me gustaría que tú dejes un mensajito en español, yo hago la traducción, para nuestros enfermeros. Que en el 2026 te animes y arranques tu proceso. Aún si lo quieres arrancar antes de que termine el año, regálate como Navidad. Comenzar tu proceso. Entre más rápido comienzas, más rápido lo terminas. Y por favor recuerden a los enfermeros latinos, lo que más nos demora en completar el proceso es que nos alcancen el nivel intermedio de inglés. No importa lo que te digan millones de personas en el internet, lo más importante que no te están diciendo es: no vas a poder llegar a los Estados Unidos si no me alcanzas un nivel intermedio de inglés. Aprovecha nuestro programa, porque nosotros hemos hecho hasta lo imposible para que nos alcances esse nível intermédio de inglês. Ok. Bom, Davi está dizendo para vocês fazerem um 2026 diferente e já entrarem no processo para os Estados Unidos. Porque, lamentavelmente, gente, aqui no Brasil e na América Latina, nós não vemos projeção de melhoras, né, de salário, de carga horária, de valorização profissional para os enfermeiros. Então, realmente temos que buscar algo melhor. Estados Unidos está aí de braços e portas abertas esperando pela gente, mas como o Davi bem mesmo disse, precisamos dominar a língua. A maior barreira é o inglês. Independente do que vocês escutem por aí, precisam alcançar pelo menos o nível intermediário B2 para que vocês consigam concluir o processo. E nós, do TNS Group, estamos aqui para ajudá-los. Fazemos até o impossível para que vocês consigam alcançar esse processo. Porém, a dedicação depende de vocês, ok? Estamos aqui para ajudá-los. Desejamos realmente que vocês consigam entrar no processo. Para a gente é um prazer muito grande conseguir trazer para esse enfermeiro latino, seja do Brasil ou qualquer país da América Latina, essa oportunidade de trabalhar num país que realmente valoriza o seu trabalho como enfermeiro. Eu estou dizendo a Eixos, Davi, que é um prazer muito grande para nós outros poder brindar a Eixos a oportunidade de trabalhar em um país que realmente valora o trabalho do enfermeiro, tanto em los bolsillos quanto em la parte de respeto, admiração por parte da população, etc., ¿no? Absolutamente. Davi, muchas gracias. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Y a comienzos del próximo año nos volvemos a reunir. Por supuesto que sim. Muchas gracias, Davi. Gente, boa noite para vocês. Felices fiestas y feliz Navidad para todos. Não, hay que ser em português. Feliz Natal. Feliz Natal. Muy bien. Davi está casi quedando experto en inglés, en português. Y feliz Año Nuevo. Davi, muchas gracias. Gente, muito obrigada pela participação de vocês.
Ano que vem, estamos aqui outra vez para ajudá-los nesse processo e vamos até o final com vocês. Muito obrigada, um bom Natal a todos, um bom ano novo e conte conosco. Graças, Davi. Tchau, tchau. Ok. Chao, chao.